você não saber o que está fazendo. Essa frase foi dita por Warren Buffett, né, um dos maiores investidores aí dos Estados Unidos, ou talvez até do mundo. E ele disse isso porque, realmente, se você não sabe o que está fazendo ou para onde está indo, você não chega a lugar nenhum. Claro que quando a gente abre uma empresa, a gente não está falando do nosso conhecimento, do que a gente vai prestar de serviço, porque geralmente isso é o que nós mais sabemos. Só que quando se diz em respeito a uma empresa, a gestão de uma empresa, saber o que está fazendo no ponto de vista financeiro pode definir se você vai ter muito risco de falir essa empresa ou não. Por isso é importante a gente entender essa diferença entre o que é uma vida financeira pessoal e empresarial quando você se tem, né, uma empresa. Talvez você pense, mas eu não tenho uma empresa visando ser uma multinacional, ter muitos funcionários. Talvez você tenha aberto uma empresa, um CNPJ, pensando em ter liberdade, pensando em ser o seu próprio patrão, sair das amarras, das dificuldades que o regime CLT pode trazer. E mesmo se você estiver nessa situação, entender essa diferença entre as finanças pessoais e as finanças empresariais pode definir se você vai ter uma vida mais tranquila ou não. Aqui na imagem a gente vê que tem um versus aí no meio. Isso já implica uma disputa entre uma e outra, mas a verdade é que a vida financeira pessoal e empresarial não ficam lutando uma com a outra. Na verdade, são caminhos paralelos que seguem juntos, mas que de maneira alguma podem se cruzar. Mas talvez venha então um questionamento: como é que elas não vão se cruzar se eu sou a mesma pessoa? Se os problemas do serviço afetam em casa e se em casa os problemas pessoais, familiares, afetam a prestação do meu serviço. Como é que essas linhas não se cruzam? Bem, os problemas mentais, emocionais que a vida dentro de uma empresa ou a vida dentro de casa, dentro do âmbito familiar, podem trazer, nunca vão deixar de influenciar a nossa empresa, de influenciar a nossa vida como um todo, né, em um ou outro. Porém, quando a gente fala de finanças em si, é muito importante que haja essa ruptura, essa diferença clara entre um e outro. Porque quando eles começam a se cruzar, a convergir, aí é que os problemas começam a aparecer. E a gente precisa entender, então, a partir de agora, o que são esses dois conceitos de finanças pessoais e empresariais, para daí a gente entender os principais problemas de se não ter uma gestão específica disso. A gestão financeira pessoal é tudo o que envolve a família e como ela distribui a renda para atingir os seus objetivos pessoais, seja de longo ou de curto prazo. Então, todas as famílias têm objetivos, né? Alguns juntam as rendas de todos os membros da família para conseguir comprar um apartamento, uma casa, um financiamento, algo grande. Também tem objetivos de curto prazo, onde talvez você não junte pouco dinheiro por mês, mas uma quantia um pouco maior para conseguir fazer uma viagem legal ou para comprar algum item especial para você ou para algum membro da família. Então, são objetivos que nós utilizamos usando os recursos e fazendo uma gestão ali dentro. Afinal de contas, nós também temos deveres financeiros dentro da família, que é o pagamento das contas, né? Tudo que está envolto nas despesas. Gasto com crianças, se tiver, né? Material escolar, alimentação, as contas que todos nós pagamos dentro de casa. Então, são muitas despesas, obrigações que nós temos. Isso não muda no âmbito empresarial. Só que a vida financeira empresarial, ela tem um foco diferente. Ela foca a lucratividade, o crescimento do negócio, o que possibilita gerir esses recursos para fortalecer e fazer crescer o empreendimento. Então, o foco da empresa é sempre o lucro, sempre obter o máximo de lucro possível e que isso impulsione a empresa para o crescimento, para o fortalecimento da marca. E isso não difere quando você abre um CNPJ para ter mais liberdade para trabalhar como PJ, para prestação de um serviço.
seja para uma empresa apenas ou para várias empresas. Na verdade, você precisa ter essa distinção e entender muito bem a rotina financeira pessoal e empresarial e como elas são diferentes em qualquer situação. Se você tem um CNPJ, você precisa entender também os custos que estão envolvidos com aquilo. O lucro não é simplesmente o que sobra para você. Muitas vezes você pode olhar depois de pagar todas as contas, que sobrou um dinheiro na conta e você logo pensa, eu vou comprar aquilo, vou no restaurante, vou gastar. Mas muitas vezes esse dinheiro vai faltar no próximo mês na sua empresa. Então, é importante entender esses conceitos para que então você entenda os perigos que podem surgir por você não entender as distinções e como deve manter a distância desses dois caminhos. Que, lembrando, caminham juntos, mas em paralelo, sem convergir. Porque se você começa a retirar demais o dinheiro e não pensa nos custos, nos investimentos atrelados ao seu negócio, logo, o seu barquinho ali vai estar muito pesado onde você está, e ele vira e afunda. E aí você não vai conseguir mais ter o dinheiro para pagar tudo que está envolvido na prestação do seu negócio. Porque por mais que você não tenha uma empresa grande, com funcionários, seja apenas você prestando um serviço para uma empresa ou várias, você vai ter obrigações ali também. Você pensou nos benefícios, nos direitos, a liberdade, a renda, a liberdade que você tem para negociar a prestação de serviços, os termos de prestação, os valores, mas os deveres também vêm junto. Talvez se você tem alguma conta naqueles bancões, a manutenção dessa conta corrente, as obrigações para com o governo. Então, mesmo você sendo MEI, você tem uma guia ali que tem que recolher todo mês. Se você não fizer isso, seu CNPJ pode até ser cancelado. Se você já passou do faturamento de um MEI, você tem outros impostos ali para pagar, outros recolhimentos que são maiores, variáveis. Também tem outras despesas, como investimentos. Todo dia surge uma nova tecnologia que pode ajudar você a prestar mais rápido, poupar tempo na prestação do seu serviço. Isso também inclui a adquisição de mais uma despesa, de mais uma obrigação, mais um fornecedor a ser pago. Então, tudo isso envolve o que engloba abrir um CNPJ, abrir uma empresa e ter uma vida financeira empresarial. Tudo isso tem que estar na ponta da língua e também na planilha, para os seus controles de gastos. Senão, você vai se deparar com a sua empresa indo de mal a pior. Não porque talvez perdeu clientes, mas porque você perdeu a organização. Então, muitas vezes você leva um estilo de vida que precisa cada vez mais tirar dinheiro da empresa, você não deixa reservado o dinheiro para os custos operacionais da sua empresa, da sua prestação de serviço, recolhe tudo, e aí você deixa de pagar uma guia de imposto, deixa de pagar a mensalidade do banco, você entra no cheque especial, e isso tudo vira uma bola de neve que de uma hora para outra você se vê sem a possibilidade de emitir uma nota fiscal, porque o seu CNPJ foi cassado, porque você está com a conta bancária negativada, e sabemos que os juros do banco são muito altos, e vira uma bola de neve que você não se vê mais como sair daquilo, né? Então a gente tem que ter essa organização antes de abrir o CNPJ. Mas mesmo que você já abriu e não sabia o que estava fazendo quando abriu, ou seja, não tinha um conhecimento da rotina e da separação entre finanças pessoais e finanças empresariais, você ainda pode fazer isso. Por mais que você veja que já pode até estar entrando aí nessa bola de neve, não precisa se desesperar. Você pode tomar medidas para desde já organizar a sua vida pessoal e financeira. Algumas melhores, algumas dicas, melhores práticas para a gente ter e conseguir se equilibrar na gangorra que é a vida empresarial e pessoal, é como separar as contas bancárias, definir uma retirada ou prolabore e definir gastos e investimentos que são da empresa. Por lei, aqui no Brasil, a gente não precisa ter uma conta bancária se a gente é MEI, uma conta bancária PJ, né? No CNPJ. Porém, isso é muito saudável para a empresa se você mantém dessa forma. Se você tem um CNPJ e mantém os valores que você recebe naquele CNPJ.
Porque dessa forma você tem uma separação visual do que é da empresa, do que você ganhou com a prestação de serviço e o que é da sua conta física. Isso vem atrelado à próxima dica, que é definir uma retirada ou um prolabore. Não é tudo o que sobra. Tem que ser definido ali um valor que leve em conta as despesas operacionais mensais e investimentos que você vai ter no seu serviço. Numa nova ferramenta, as despesas com impostos, com fornecedores, tudo isso tem que ser levado em conta. Uma vez que você define tudo isso, os gastos, a sua retirada, você consegue ter uma definição melhor de como está a saúde da sua empresa, do quanto você vai retirar. E é importante ter sempre em mente que não é porque você abriu um CNPJ que você é um empreendedor de uma hora para outra, um empresário. Na verdade, um empresário ele é formado ao longo do caminho. Nós vemos muitas empresas, até grandes, que os donos não são empresários. São as pessoas que abriram aquele CNPJ, mas eles de fato não sabem gerir o que é pessoal e o que é empresarial. Então, uma dica que nós damos é não gaste como o dono da Tesla se você só tem um carrinho de cachorro-quente. Tenha em mente o seu custo de vida, os seus gastos, os gastos que você vai ter com a sua empresa e se adeque a eles, né? Claro que o Prolabore, a sua retirada, não vai ser algo fixado eternamente. Eles podem variar com o tempo, conforme você vai conseguindo mais clientes, otimizar a sua operação. Como nós vimos, o objetivo da empresa é a lucratividade, é eficácia e eficiência. Mas nós precisamos equilibrar isso com a nossa vida pessoal, porque uma influencia a outra. Mas nunca deixe que as duas paralelas da sua vida financeira, pessoal e empresarial, cruzem, porque isso pode definir aí a ruína da sua empresa e te atrapalhar até mesmo no pessoal. Era isso que eu tinha preparado para a gente discutir hoje.